Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 5 de setembro de 2022. E para iniciar esta noite, de estudos, eu vou fazer uma leitura Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Essa linda mensagem está no livro Sinal Verde. Ela foi nos passada pelo André Luiz e o médium foi Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, o remédio para a felicidade é o trabalho em prol dos nossos irmãos. E assim, então, antes de chamarmos a nossa convidada da noite, vou chamar o nosso amigo Pérez, que irá fazer a oração para nós inicial. Seja bem-vindo, Pérez. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Que Senhor Jesus possa iluminar nessa noite de estudos, em que daremos continuidade aos estudos, os ensinamentos de Paulo e Estevão, que a espiritualidade ilumine e abençoe a Valdete, que possa enviar as maiores vibrações para esse maravilhoso conteúdo que será transmitido para todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciar então o nosso estudo. Eu estou aqui refletindo com meus botõezinhos, Que maravilha que é a internet, A nossa convidada da noite é a Valdete, que vai continuar o estudo do livro Paulo Estevão, e a Valdete, que não está aqui na mesma cidade que nós, ela está em São Paulo, e através da internet a gente tem essa oportunidade, Como foi muito bom nós descobrirmos, essa função, Então, a gente tem que sempre procurar o que é bom, que nos traz conhecimento. Então, eu vou convidá-la, a tomar conta agora da nossa sala. Valdete, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos.
Boa E com noite, Valdete. É boa com grande noite. alegria que nós temos você aqui mais uma vez. Até tem amigos que falam assim, Tânia, eu não vou poder entrar na sala hoje, mas vai ficar gravado. Eu falei assim, vai. E aí quem está assistindo depois pode tornar a assistir, fazer anotações, pegar o livro. Está sendo assim muito bom. O pessoal tem gostado muito. E vamos lá para a noite de hoje, né, Valdete? Mas tem muita gente que faz estudos em mais profundo, né? Mas nós ficamos na narrativa e vamos lá. Então, eu queria, antes de mais nada, fazer uma retificação da semana passada, da outra semana, porque eu disse, cadê meu papel aqui? Eu disse que Abigail, quando o pai estava no tronco e desencarnou, e o irmão estava ali açoitado, todo ensanguentado, também no tronco, aí ele pede para ela fazer a prece dos aflitos e agonizantes, que não está no Velho Testamento. E eu disse que era um salmo. O salmo eles fizeram quando o pai chegou e o Gesiel também chegou todo chamuscado. Aí ficou sabendo que o pai que tinha teado fogo, aí eles fizeram o Salmo 23, que é uma oração de Davi. E eles aprenderam com os pais, principalmente com a mãe. E a mãe ensinou essa prece dos aflitos e agonizantes, que Abigail começou a orar. E são 4 estrofes. E ela fez só 2, porque não teve tempo. O Licínio já pediu que a tirasse dali, então ela fez a metade. Essa prece será depois, mais tarde, dita por ela, mas completa. A gente chegará lá. Então, é isso aí que eu queria retificar, certo? Bom, então vamos lá para os slides. Então, hoje nós vamos começar no capítulo 3, em Jerusalém. Então, nós vimos que Abigail foi para a casa de Zacarias e Ruth, e lá ela estava tão febril que ela ficou 3 dias e 3 noites em estado de coma. Ela quase desencarnou. E a história dela vai parar por aí. Nós vamos agora ver Gesiel. Gesiel foi retirado do tronco, foi colocado ali na prisão, numa cela fria e muito maltratado, mal alimentado. Ele ficou 1 mês. Nesse 1 mês, ele conseguiu recuperar, mas ficou muito magro. Ele começou a apresentar até sinais de envelhecimento, porque ele não esquecia a irmã, onde ela estaria. Ele tinha vontade de sair, de ir atrás dela, porque o pai tinha desencarnado, mas a preocupação era com a irmã. E então o Emmanuel, para descrever a personalidade, as pessoas, é muito bom a gente ler o que ele escreve. Então ele coloca que ele perdera o viço róseo das faces e o tom carinhoso e alegre. E ele ficou com uma expressão dolorosa e sombria, indefinível tristeza no semblante, rugas precoces, mas nos olhos a mesma serenidade doce, confiança em Deus com muita fé. Essa serenidade, eu já percebi que o Emmanuel trata esse termo em toda a sua obra, e só nessa página ele fala em serenidade 3 vezes. Então, a característica mais nobre de Gesiel era a sua serenidade, a sua confiança em Deus, a sua fé
E então isso é que fazia ele forte enfrentar todas as situações. Depois que ele então ficou esse um mês lá, decidiram que ele deveria ser escravizado como um criminoso qualquer nas galeras. Então, sentinelas, guardas, com muita impiedade, conduziram-no como qualquer preso comum até o porto de Cencreia, porque eu já disse que o porto ficava pertinho de Corinto, mas tinha que fazer uma caminhada. Então, ele foi levado até o porto e foi colocado numa galera que fazia o tráfego de comércio ali no Mediterrâneo. O comandante chamava Sérvio Carbo, o feitor chamava Lisipo, e o trajeto ia ser Corinto, Cefalônia, Nicópolis, eu vou mostrar o mapa depois. E depois voltava em Corinto, e depois ia lá para a Palestina, da Palestina ia até a ilha de Chipre. Quando eles foram para Cefalônia, eu acho que eu já vou pôr o mapa, que é mais fácil. Então, aqui vocês têm Corinto, até o porto aqui de Cencreia, aí a galera foi dando a volta. Dá para ver minha seta caminhando? Sim, Valdete, dá sim. Então, aí eles eram para essa ilha de Cefalônia, para uma cidade aqui, e voltaram aqui, passaram em Cefalônia, onde eles pegaram um grupo de pessoas nobres. Eles eram romanos, tinham cargos públicos, e um deles era o líder, o chefe. O nome dele, vocês vão guardar bem esse nome. Era Sérgio Paulo. Ele falava muito bem o inglês. O pai dele era amigo do Licínio, esse que tirou todos os bens ali da família, de Gesiel e de Abigail. E ele, então, Sérgio Paulo, entrou na embarcação. O caminho seria voltar aqui, pelo mesmo lugar, voltar aqui em Cencreia e daí seguir o caminho. Mas antes de chegar em Cencreia, o Sérgio Paulo manifestou uma febre e já na sua pele umas úlceras que eram sinais de uma peste que estava dominando essa região de Cefalônia. E o comandante do barco, ele ficou apreensivo. E os amigos, dentro de 3 dias, abandonaram o Sérgio Paulo. Aí o comandante falou com o Lisipo. Lisipo era o feitor, o que cuidava ali dos presos que remavam. Então falou: quem você me indicaria dentre esses remadores, esses criminosos, para poder ficar com Sérgio Paulo? Eu não posso deixá-lo sozinho, os amigos não querem ficar ali. E então, na hora, Lisipo lembrou de Gesiel, porque Gesiel, ele começou a observar. Ele era tranquilo, ele era sereno, ele era assim, incentivava os outros a se acalmarem, que quando eles se revoltavam, ele acalmava o pessoal, ali os remadores, os criminosos, e ele tinha uma tranquilidade impressionante, ele não parecia ser um criminoso, um prisioneiro. Aí, então, ele indicou o Gesiel. Aí o Gesiel passou a cuidar do Sérgio Paulo, com maior carinho, o maior desvelo. E o Sérgio Paulo tinha
assim, delírios, ficava às vezes até agressivo, e ele então começou, o Jaziel, a usar as suas ervas conhecidas, os recursos que tinha ali naquele barco. O médico a bordo não tinha conseguido resolver nada. Então, ele começou a fazer o tratamento daquilo que ele havia aprendido em casa, com a mãe, e então ele foi cuidando. E, ao mesmo tempo, quando o Sérgio Paulo tinha momentos de lucidez, ele falava das Escrituras, falava de Deus, repetia os textos que ele sabia de cor. E aquele Sérgio Paulo foi ficando muito grato, foi fortalecendo, foi recuperando. Depois de vários dias, então, ele já estava convalescente. E nisso, quem começou a manifestar os sintomas da doença foi o Gesiel. Aí o Lisipo e o comandante do barco, eles ficaram apreensivos, mas acharam que devia falar com o Sérgio Paulo, porque ele conseguiu salvar o Sérgio Paulo. Aí, quando eles chamaram o Sérgio Paulo e falaram que eles iriam lançá-lo ao mar, o Sérgio Paulo, não, mas não podem fazer isso. Ele está vivo. Mas aí eles falavam assim, mas nós temos responsabilidade, ele é um prisioneiro. Como que a gente não vai fazer isso? E ele pode passar para os outros homens. O barco está cheio. Aí ele falou, nós estamos para chegar aonde? Ele falou, amanhã à tarde nós chegamos em Jope, lá na Palestina. Então ele falou, espera aí, então eu tenho uma ideia. Eu consigo, até amanhã, levá-lo, eu oriento ele e deixo ali, já que ele está a caminho da piora da doença, nem sabemos se ele vai sobreviver, mas não lancem ele ao mar. Aí ele falou assim, eu sou amigo do Licínio Minúcio, meu pai é muito amigo dele, qualquer coisa eu me viro, eu falo, a gente fala que lançou ele ao mar, esse prisioneiro, não vai ter problema. Assim, deixaram por conta do Sérgio Paulo. Aí o Sérgio Paulo foi falar com o Gesiel e explicou, olha, amanhã à tarde nós vamos chegar no porto de Jope e eles queriam te lançar ao mar, eu achei que não, que você pode melhorar, só que nós vamos te deixar lá e não sabemos o que pode acontecer. E ali é um porto onde aparecem muitos romanos, muita gente de fora. Então é bom que você dê um jeito de ir longe ali, ir para dentro do país. Você conhece a linguagem deles, a língua deles? E falou assim, sim, eu sou filho de israelitas, eu sei a língua materna, eu sei falar. Ah, então tá ótimo. Mas se você conseguir se salvar, você vai para outro lugar e mude de nome, para ninguém desconfiar nem te reencontrar. Aproveita essa oportunidade. Vou te dar um pouquinho de recurso para você se virar. Assim foi feito. Aí, no outro dia à tarde, ele deixa o Gesiel, sai um bote ali da galera, vai o Sérgio Paulo e o Gesiel. O Sérgio Paulo deixa ele ali nas margens e volta para a galera, e a galera vai continuar o seu trajeto. Aqui nós temos ele tratando do Sérgio Paulo. Aqui eu fiz esse trajeto mostrando que chega aqui em Jope, deixa ali o Gesiel e vai continuar até a ilha de Chipre, onde o Sérgio Paulo irá ficar. Então, o Gesiel fica aqui e o Sérgio Paulo continua a viagem até a ilha de Chipre.
Bom, chega em Jope, ele se arrasta até uma vegetação, ali era a praia, o porto, se arrasta até uma vegetação e ele dorme. As estrelas já estão aparecendo e ele não vê mais nada. Estava muito febril. Ele só vai despertar quando já está quase raiando o dia, porque ele percebe que uma mão está passando no seu corpo. Ele, assustado, olha e vê um homem com uma fisionomia muito assim, ele percebe que é um malfeitor. E quando ele desperta, leva o susto, que ele dá uma reação, o malfeitor levanta a mão com uma arma, um punhal. Aí ele diz assim: meu irmão, por favor, meu amigo, por favor, não me tire a vida, eu te dou o dinheiro que eu tenho. Aí ele põe a mão no bolso da túnica. Esqueci de falar que o Sérgio Paulo deu uma túnica velha dele para ele, porque como o remador, ele não tinha túnica. Aí ele deu uma túnica dele para o Gesiel. Aí ele enfiou a mão, tirou o dinheiro, o olho do ladrão, que chamava Irineu de Crotona, brilhou. Aí ele ficou feliz e falou: mas o senhor é muito bom. Não precisava de ser tanto. Ai, que beleza. Aí ele se fez de bom e o Gesiel ainda deu uma lição. O dinheiro na mão do homem serve para conseguir amigos e ajudar os outros. Mas ele fez de conta que não ouviu essa lição que o Gesiel passou. Aí o Gesiel, então, disse assim: por favor, eu não conheço esse lugar, eu não estou bem, você não conhece o lugar onde possam me asilar, que eu estou sem recursos? Aí ele falou: olha, não conheço não. E aqui, as pessoas, quando é para fazer o bem, elas não se importam. O mal, sim. Olha só quem estava falando e dando lição, né? Aí ele falou assim, pensou: mas eu conheço uns homens do caminho, que sempre estão prontos para ajudar as pessoas. Aí ele apoiou o Gesiel e levou até uma casa simples, singela, e foi lá dentro e veio com um senhor já mais idoso, chamado Efraim, e apresentou. Aí, quando eles se encontraram, né, deixa eu aqui mudar. Então, aqui vocês veem o Irineu de Crotona querendo roubar. Ali eles puseram a galera. E aqui é Jope e o caminho até Jerusalém. Eram 66 quilômetros. É como Franca, a Rifaina dá 70, eu olhei essas medidas para fazer uma comparação. E Franca a Brodowski dá 62, um pouquinho mais de Franca a Brodowski, um pouquinho menos de Franca a Rifaina. Então, por que eu já deixei aí? Porque vai ser o destino do Gesiel. O Efraim falou: meu irmão, o que você tem, o que você está sentindo, de onde você vem? Aí o Gesiel, já mesmo quase inconsciente, ele achou estranho. Por que chamou ele de irmão? Ele falou: por que me chamas de irmão? Ele falou: porque nós todos somos uma família só do Cristo Jesus. Ele falou: mas quem que é esse Cristo Jesus? Mas ele estava sem condição de ficar questionando. Aí o Efraim falou para o Crotona lá, para o ladrão: eu recebi ontem à tarde uma pessoa desse jeito e agora de manhã chega esse outro
com essa peste lá de Cefalônia. Eu vou levar o outro, que não está nada bem, para Jerusalém. Aí ele falou, mas por que tão longe assim? O Crotona falou. Aí ele disse, é porque lá tem a Casa do Caminho e eles têm mais recursos para atender. Aí, quando Gesiel ouviu dizendo que ia levar o outro para Jerusalém, falou, me leve também, porque era um jeito dele sair dali de Jope. Aí falou assim, tá bem, eu vou levá-los então hoje à tarde. Aí o Crotona foi embora e esse senhor, Efraim, colocou os dois à tarde numa carroça e foi. Ele levou a noite inteirinha para chegar em Jerusalém, porque 66 quilômetros naquela época era bem longe, e ele ainda ia devagarinho para não cansar o animal, e parava em vários lugares para dar uma repousada e continuar. Então, ele chegou no amanhecer na Casa do Caminho e bateu, e quem apareceu lá foi Urias, que era um trabalhador da Casa do Caminho. Era um casarão já assim mais velho, na periferia ali de Jerusalém, e bem amplo. Ali estavam os apóstolos de Jesus, que tinham há quase um ano, eles estavam ali. E então Urias falou assim, perguntou o Efraim, cadê o Simão Pedro? Aí Urias foi lá dentro e chamou. Aí veio Simão Pedro e o Tiago menor, filho de Alfeu, irmão do Levi ou Mateus. Então, nós já temos dois apóstolos aí, o Simão Pedro, que o Emanuel diz que ele ainda estava numa idade bem ainda, não era tão maduro ainda, né? E então era adulto, mas não tão maduro. E o Tiago menor, e então os dois vê chegando aqueles dois doentes, né? E o Tiago falou assim, mas como? A gente já está com 49 aqui, pacientes, nós não estamos dando conta, não tem tanto mais leitos aí. Aí Simão Pedro falou, se fosse para pescar, a gente não ia recusar, mas a gente agora é pescador de homens, nós não podemos recusar, Jesus não recusaria. Aí recebeu os dois, aí colocaram os dois, e Gesiel percebeu isso, em leito, limpinho, e daí ele ficou 2 semanas entre delírios. Aqui é uma figura que eu peguei, a capa até de um livro. E aqui é uma maquete de Jerusalém daquela época. Aqui é o templo, de lá está a Torre Antônia, aqui é o casario dos ricos, de Pilatos, Herodes, dos sacerdotes, e aqui é o casario da pobreza. Então, aqui que estaria, bem na periferia, a Casa do Caminho. Eu falo, não é muito diferente hoje as cidades, né? O casario dos mais ricos e a periferia dos mais pobres. Então, é só para a gente ter uma ideia onde ficava a Casa do Caminho. Bom, aí Pedro estava ali há quase um ano, o Tiago menor, o João e o Felipe com 4 filhas que eram médiums. Nos Atos dos Apóstolos falavam que elas eram profetisas. E lá fala que são 4 filhas. Emanuel só fala suas filhas, que eram médiums. O Felipe, então, devia ser viúvo, porque estava ali com as filhas. E o Pedro, com a família, porque ele tinha esposa e tinha filhos, morava ali também. Então, era uma casa que tinha a parte de atendimento e onde eles moravam também, esses 4 apóstolos,
com vários auxiliares. Tinha 49 doentes, tinha 7 auxiliares para as enfermarias, para os refeitórios, porque eles forneciam sopa, recebiam doentes constantemente. E o Gesiel teve 2 semanas de delírio. O Simão Pedro e o João ficaram intrigados, porque os delírios dele eram com as escrituras sagradas. Ele repetia textos inteiros, principalmente do profeta Isaías. Aquilo chamou muita atenção, de ver aquele jovem delirando com as escrituras sagradas. Porque eu digo que quando a gente delira, a gente só fala bobagem. E ele dizia só coisas sérias, lembrando as escrituras. Aí, depois que ele ficou mais forte, que ele começou a convalescer, o Simão Pedro levou para um recanto debaixo de tamareiras. E o João e Simão Pedro eram muito solícitos atendendo os doentes, principalmente o Simão Pedro. Aquilo chamou muita atenção de Gesiel, porque fora os momentos de delírio, enquanto ele estava ali as 2 semanas acamado, ele percebeu o carinho, a atenção, a dedicação do Simão Pedro para com todos os doentes, a paciência, a abnegação. Então, ele se sentiu como um filho de Simão Pedro. E então, quando ele estava lá convalescendo, no primeiro dia, Simão Pedro ficou ali, perto dele, e devagarinho foi conversando e perguntou: gente, eu vi que você, nos seus delírios, falava muito das escrituras, especialmente de Isaías. Por quê? Você aprendeu com quem? Aí ele dizia, aí ele sentiu que São Pedro queria saber quem ele era. E o dever dele era contar. Aí ele disse que descendia da tribo de Issacar, que é uma daquelas 12 tribos, o pai dele descendia, ali mais ou menos na região da Samaria, era a tribo de Issacar. Aí ele então disse que morava em Corinto. Aí ele contou a história dele. Ele resolveu abrir e contar toda a história. Aí ele falou assim: e agora eu teria que mudar de nome. Aí o Simão Pedro falou assim: olha, você foi criado ali na Grécia, você tem o grego como sua língua também, então nós vamos mudar para um nome grego. De hoje em diante, você vai ser Estevão, que é um nome grego. Então, a partir daí, ele deixa de ser Gesiel e passa a se chamar Estevão. E ele conta que gostava de Isaías, porque Isaías previa a vinda do Messias. E ele, então, queria que esse Messias viesse, que ele chegasse. Aí Simão Pedro diz para ele: você não sabe? O Messias já veio. E ele desenvolveu o seu trabalho de amor e divulgou muito sobre Deus, sobre o perdão, e fez curas. Aí ele narrou opção de coisa, e foi lembrando tudo que ele presenciou. Aí o Gesiel arregalou os olhos, umedeceu os olhos, ficou encantado com tudo que ele ouviu, e disse assim: e onde está esse Messias? Aí ele contou, né, que ele tinha sido crucificado há 1 ano e que ele tinha ressuscitado no 3º dia, que teve o dia de Pentecostes e que eles estavam ali procurando continuar o trabalho dele. E falou assim: eu vou trazer umas novas anotações aqui, novos escritos. São anotações do Levi, que é o Mateus, que já é o evangelho
de Levi, de Mateus, porque todo mundo diz que o primeiro evangelho que surgiu foi o de Marcos, e que depois surgiu o de Mateus. Divulgado universalmente, deve ter sido o segundo, mas o primeiro a ser escrito, aí 1 ano depois de Jesus ter sido crucificado, já tinha as anotações de Levi com cópias e tudo. E eles liam, eles comentavam os versículos já das anotações de Levi. Aí Simão Pedro foi lá, aqui são as tamareiras. Olha que gostoso, né? Ficar ali embaixo delas, as tâmaras. Então, isso tudo aqui eu já comentei, né? E Estevão quer dizer grinalda, coroa. E então ele busca lá as anotações e o Gesiel, agora Estevão, fica encantado. Ele devora ali na frente do Simão Pedro aqueles pergaminhos e fala assim: eu tenho que ler isso daqui, eu tenho que devorar, eu tenho que estudar. Mas olha que beleza, ele, só de ouvir a narração de Simão Pedro, ele já aceitou Jesus, que ele já estava pronto, ele já era um espírito que já veio para isso, com essa tarefa. Até se questiona, se o pai dele não tivesse feito aquele ato de incendiar, eles perderem tudo, será que o Gesiel chegaria aí para encontrar o Saulo de Tarso? Aí a gente pensa, de um jeito ou de outro ele viria, porque às vezes o Licínio ia criar uma situação, ia pegar de qualquer jeito os bens deles. Não precisava do pai deles ter feito aquela coisa, aquela precipitação. Então a gente vai questionando, né? Como que é que os fatos foram acontecendo? Todos nós damos bem trabalho na nossa programação reencarnatória, porque a gente esquece o que prometeu e depois não houve as intuições e as inspirações, e daí a gente atrapalha o programa estabelecido. Mas o Gesiel, pelo visto, não atrapalhou em nada. Ele já foi de pronto aceitando, né? Então, o que acontece? Em poucos meses, ali, o Estevão, então, no mês, ele devorou tudo ali das anotações de Levi. Memorizou, entendeu, e conversava com os apóstolos, e já fez parte daqueles 7 auxiliares, porque o serviço estava aumentando, e ali eles ampliaram o espaço para atender as pessoas, e tinha um tipo de um degrau. Hoje os centros espíritas, a partir de um tempo para cá, fizeram esse degrau, como tem ali no Luz e Amor, tá na Liga fez um mais baixinho, mas fez esse degrau para ficar quem fala um pouquinho mais alto e os outros enxergar melhor. Eu falo, isso aí não é errado, porque ali na Casa do Caminho, eles puseram umas pedras e eles subiam ali para poder falar com as pessoas, para atender ali. E o Estevão, então, pregava as anotações de Levi, falava sobre Jesus, e ele atendia com muito carinho as crianças, os adultos, os idosos, e começou a conseguir curas. Aí, em poucos meses, a fama dele se estendeu como o grande enviado ali daquela casa, o grande seguidor de Jesus, que então fazia curas, que ensinava, que tinha muito carinho. Então ele acabou ficando até um pouco mais acima daqueles apóstolos, porque ele tinha essa facilidade, ele tinha esse espírito de
de ajudar, de curar. Então, ele era um médium de grande força e muito equilibrado, e que conseguiu, assim, desassombradamente, ele falava sobre Jesus. Os outros apóstolos ficavam com medo de serem perseguidos e eram ponderados, eles não falavam, não fazia paralelo quase entre a lei dos profetas de Moisés e de Jesus. Ele não, ele defendia Jesus, ele mostrava a superioridade de Jesus sem nenhum medo e com toda a convicção. Então, ele assumiu Jesus com tudo mesmo. Aí agora, deixa eu ver se eu já posso começar aqui. Posso. Nós vamos para o 4º capítulo. Agora nós vamos esquecer a Casa do Caminho e vamos ver que já se passou um ano. A gente tinha começado a história no ano 34, quando chega o Gesiel, quando chega Abigail, então aí na Palestina. E nós vamos ver que já passou um ano. E vamos agora ao encontro dos outros personagens principais do livro. Então, ano 35. O Saulo de Tarso estava com 30 anos. Ele tinha uma beleza masculina, ele era forte, os olhos dele eram perspicazes, ele tinha uma cultura, uma sabedoria, um envolvimento. Quando ele falava, ele era envolvente, ele era sagaz, ele tinha uma profundidade em apreender, em aprofundar nas questões, e tinha um temperamento apaixonado, indomável. Ele era, assim, afoito, ele não tinha a serenidade que tinha o Gesiel. Faltava nele isso, que ele era honesto, era sincero, mas ele não tinha, não se dobrava, não se tornava mais maleável. Ele era sim, sim, ou não, não, né? E era muito culto. Ele, além que ele era filho de israelita e nasceu lá em Tarso, e ele, então, aprendeu na Universidade de Tarso, que eu já vou mostrar aqui, tinha 3 universidades na época: Atenas, em Tarso e Alexandria, lá no Egito. E em Tarso havia muitos professores gregos que ensinavam o grego aos alunos. E a família de Saulo já era bem abastada. O pai enriqueceu. De tecelão, ele virou um comerciante que percorria toda a Cilícia. Tarso fica aí na Cilícia, não sei se dá para ver escrito aí no mapa. E, então, as caravanas, né, de comércio, de tendas, de tapetes, que o pai do Saulo produzia, elas levavam e comercializavam, então ele foi ficando rico. E ele morava aí com a esposa, com os pais de Saulo. Como eles eram israelitas, como eles eram hebreus, israelitas ou hebreus, né, a mesma coisa. Eu ainda não estou falando judeu, porque esse termo vai surgir depois. Então, eles mandaram lá para Jerusalém o Saulo estudar no Sinédrio, porque eles queriam que ele fosse um doutor da lei. Era o cargo máximo, hoje seria um juiz de direito, ou até um desembargador, porque tinha força religiosa e política. E a sede era no grande templo ali de Jerusalém, e o lugar de reunião desses doutores da lei era no Sinédrio, dentro do templo.
Então, ele já estava ali há algum tempo, em Jerusalém, e ele, por isso ele falava o grego que ele aprendeu na universidade lá em Tarso. Falava latim, porque esse colorido róseo que vocês viram no mapa é toda a área dominada por Roma. Então, isso aí era o Império Romano. Eles tinham que obedecer, então, a Roma. E por isso, eles também falavam latim, que era a língua de Roma. Então, pessoa mais culta falava latim. Então, ele falava grego, latim. Aramaico, que era a língua popular do povo ali da Palestina. E hebraico, que era a língua dos mais aquinhoados. No caso, os doutores da lei, os fariseus, usavam o hebraico, que era a língua mais nobre daquele lugar. Ele era, então, poliglota. E ele era aluno do famoso doutor da lei Gamaliel. Gamaliel era famoso pela seriedade, pela honestidade, pela ponderação, pela cultura. Então, ele era o mais respeitado doutor da lei ali do Sinédrio, muito ponderado. Aí o Saulo estava designado pelo próprio Gamaliel para ser o seu substituto, porque Gamaliel já era idoso e queria se aposentar. E ele já estava dando liberdade para o Saulo fazer pregações, para o Saulo assumir certas responsabilidades. O Saulo já tinha uns vencimentos, ele já tinha um salário, vamos assim dizer, até muito bom, ali pelo Sinédrio. Então, ele já estava ganhando notoriedade ali em Jerusalém e toda a Palestina. Bom, aqui, o Saulo, ele era um exímio corredor de biga. Lá em Tarso, tinha as corridas de biga. Biga é o carro, a carruagem com 2 cavalos. Quadribiga é com 4 cavalos. Esses filmes antigos, eles passavam em Roma as corridas de quadribiga, de bigas. E ali, as pessoas mais ricas tinham as bigas. E o Saulo era um que tinha uma com uma parelha de cavalos brancos. E ele foi um corredor de biga e vencedor em muitas corridas. E as mulheres, vocês veem o circo da Fórmula 1, o quanto tem de mulherada dando em cima daqueles corredores, né? E era a mesma coisa, era a Fórmula 1 daquela época. Então, as mulheres ficavam de cima, ele jovem, né? Personalidade importante e tal, mas ele nunca quis saber de nenhuma delas. Ele guardava dentro de si ele conhecer a prometida dele. Então, eu estou descrevendo a figura dele, como que era, o que ele foi, né? Aqui é outra foto até atual, para vocês verem as diferentes carruagens. Bom, agora já vou para o capítulo 4. Estou no 4 mesmo. Aí o Saulo, ele estava um dia ali indo visitar um amigo. Esse amigo dele era lá de Damasco, na Síria, mas eles eram amigos que estudaram juntos ali em Jerusalém. E o amigo voltou para a terra dele, em Damasco, mas eles eram amigos desde a juventude. E o Sadoc tinha chegado no dia anterior lá da Síria, lá de Damasco, e estava ali na casa dele inquieto, porque ele estava esperando a visita de quem? Do amigo Saulo de Tarso. Aí, nisso, o Saulo parou ali com a amiga, né? E começaram a conversar.
Aí a irmã do Saulo de Tarso, chamada Dalila, era casada e morava ali em Jerusalém. E o Sadoc falou assim: Saulo, você está indo bem? Eu fiquei sabendo que você comprou uma biga com a parelha de cavalos brancos. E isso eu sei que é para ir visitar uma certa dama na estrada de Jope, que você está há 3 meses namorando. Ele falou: como você sabe disso? Eu falei: ontem eu visitei sua irmã e ela me contou. Aí ele conta para Sadoc que realmente ele conheceu uma linda representante da raça deles, a Abigail, e que era linda por dentro e por fora, inteligentíssima, uma criatura que era aquilo que ele esperava encontrar numa companheira. E ela sabia das escrituras sagradas, isso era importante para ele. E muito bonita, muito carinhosa e, além disso, muito ponderada. Refrigerava a alma dele, que ele era muito impulsivo, ela acalmava o Saulo, era a companheira ideal. Aí ele disse: há 3 meses eu fui com o Gamaliel e o Alexandre era outro doutor da lei, amigo do Saulo. Eu fui na casa de Zacarias, que é um próspero comerciante, ali na estrada de Jope. E ele fez uma comemoração na circuncisão dos filhos dos seus empregados. E daí eu fui com Gamaliel e fui com Alexandre e encontrei essa preciosidade, a Abigail. Há 3 meses, então, nós estamos namorando. E falou: e Zacarias chegou aqui há 1 ano e trouxe a Abigail como filha adotiva, porque eles passaram problemas muito difíceis lá em Corinto, na Grécia. E quando Ai, fugiu. Peraí. Gente, fugiu. Zacarias. O Zacarias e a Ruth chegaram. O Zacarias, por indicação de amigos aqui, que viu que ele estava muito carente, não tinha recursos nenhum, aí eles indicaram um romano com bastante posses, lá da Samaria, que emprestou dinheiro para o Zacarias. E o Zacarias começou, então, produzindo legumes, frutos e também criando aves e animais de pequeno porte, médio porte, e por indicação do Alexandre, do próprio Saulo, né, que estava agora namorando a Abigail, ele começou a vender os animais para os sacrifícios que eram feitos no templo. Então, agora ele já estava quase que devolvendo todo o empréstimo, já estava bem, já estava com recursos e estava agora já uma propriedade bastante produtiva, com bastante recursos. Aí o Sadoc falou: ah, que bom, e você, em relação ao Sinédrio? Ele falou: o Gamaliel, então ele contou, o Gamaliel iria aposentar, que ele ia ficar no lugar, que ele já estava sendo ali já até remunerado, e que não precisa, que além do recurso que ele recebia do pai dele, da mesada, né, ele ainda tinha essa remuneração do Sinédrio, que ele estava até bem. Aí falou: mas Sadoc, por que você veio de Damasco? Falou: foi uma semana de dolorosa caminhada, mas eu cheguei aqui ontem porque eu vim ver sobre o caso de um tio meu
que era cego e foi curado na tal Casa do Caminho, por um tal de Estevão. Aí eu vim verificar isso daí, uma coisa muito estranha. Eu já tive ontem lá nessa Casa do Caminho, achei diferente o jeito deles tratar, deles cuidarem desses pobres. Mas eu quero voltar lá, porque sábado, esse Estevão, é o dia que ele faz pregações maiores. Você não quer ir comigo, Saulo? O Saulo assim, a gente precisa ter cuidado. Ele não é daquele pobre nazareno que era carpinteiro, que foi até crucificado, aquele insignificante lá. E são seguidores, então a gente precisa ver o que é isso daí. Se não estiver fazendo mal, não estiver fazendo nada de problemático, a gente deixa isso para lá, com as suas pobrezas. Aí o Saulo, então, combinou com a Sadoc de ir no sábado, lá na Casa do Caminho, ouvir e ver o Estevão. Aqui é o Sadoc conversando com o Saulo. Aqui é onde morava o Zacarias, a Ruth e a Abigail. E mesmo à tarde, o Saulo foi visitar a Abigail. E depois a gente vê isso na próxima segunda-feira. Já são 9h. Parou na parte mais interessante, né? Cenas para o próximo capítulo. Até hoje eu estava vendo, a Deise me mandou uma questão da circuncisão, que era um ritual onde o nome da criança ia ser dito pela primeira vez, né, Valdete? Eu não sabia desse fato. Não, que eu também não, que era dito a primeira vez assim. Sim, sim. Porque quando a criança era apresentada. Da criança. Porque muitos eram circuncidados depois, né, mais velhos. Mas da criança, eu não sabia Até foi o disso. Jorge Larraque que comentou esse fato, né? O Jorge sabe tudo, né? Então, eu falo assim, são pequenos detalhes que muitas vezes a gente fica, né, matutando, mas para que isso e tal? Mas sempre tem uma questão de si, né? Mas foi muito bom, minha amiga. E a gente vai aprendendo cada dia, né, meus amigos? Isso que é importante. O nosso próximo capítulo vai ficar para o dia 3 de outubro, uma data muito importante para nós. Nascimento do Kardec. Nossa! Tá vendo? Aniversário do Kardec, a Valdete vai estar aqui conosco, tá? Então já marca aí na agenda os próximos capítulos, né? Será no dia 3 de outubro, se Deus quiser, e Ele assim quer, né? Valdete, nós te agradecemos por essa noite de ensinamentos, de reflexões, né? A gente começa a viajar, né? A gente vai até o ano 35 ali e vamos aprendendo cada dia mais. Gratidão, minha amiga, foi muito bom, viu? Eu que agradeço, e é uma narrativa muito sintética, né? Não, bem, mas eu falo assim, eu fico aqui, né? Eu li o livro já faz um bom tempo, eu fico matutando. Olha, eu não esqueci, ó, isso daqui a Valdete está me fazendo recordar. Para quem não leu, tá aí uma pedida, viu, gente? É um livro muito bom. Muito, muito, traz muitos conhecimentos para nós. Então, nossa gratidão, minha amiga. Gratidão. Eu que agradeço. Meus amigos, iniciando sempre, né, um mês com esse estudo, onde que a gente vai vendo o cristianismo, né, no seu início, na sua essência ali, né, nós iniciamos o mês com o estudo do Paulo Estevam, com a Valdete aqui conosco, né, como sempre ali, muito quietinha, ela vai passando bastante
conhecimento para nós. A semana que vem, nós vamos ter aqui conosco, que irá comentar o Evangelho, a nossa amiga Ângela. Depois, na terceira semana, será o Galvão, né? O Galvão está aí em Paulínia, mais perto da Valdete do que aqui de nós, né? Que estamos aqui em Franca. E na última semana, nós teremos o convidado da USE Intermunicipal. Então, fica o nosso convite a todos. Eu agora vou chamar o Adalto. Enquanto o Adalto está ali, vamos, então, fazer a nossa pequena vibração. Essa vibração vai, inicialmente, agradecendo muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, neste momento, passando por esta fase de grandes provas e ensinamentos. Que nós possamos sempre seguirmos confiantes, pegarmos sempre ao que o nosso Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, né, vem aí tentando nos ensinar sobre a humildade, sobre a paciência, a tolerância, o perdão. Então, que nós possamos colocar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Vibrar pela paz do planeta, a paz em nossos lares, a espiritualidade amiga, a equipe do Sr. José Marques Garcia, né, possa estar passando de lar em lar, está aqui conosco agora, neste momento, os que nos assistirão posteriormente, que todos possam ter essas energias benéficas, a fluidificação da água, trazendo o medicamento que cada um tanto necessita. E assim, Senhor, vamos levar também o nosso pensamento para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para os que estão nos hospitais, as mãezinhas que estão aflitas pelos bebezinhos que estão chegando, muitos já com as suas provinhas aí pela frente, que todos possam ser abençoados. Abençoe as crianças, os jovens, os adultos e principalmente a velhice, Senhor. Sede com tudo, hoje e sempre, e a nossa gratidão infinita. Muito obrigada. Senhor Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez,
Muitíssimo obrigado, Senhor. Obrigada, seu Adal. Nossa gratidão a cada um de vocês e que nós possamos estarmos aqui, né? Porque sem vocês nós não temos o Evangelho online, né? Então, a nossa gratidão a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Muito obrigada pela presença de todos.